no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu espero encontrá-lo aí dentro do seu lar, bem, com saúde, com alegria, com paz. Eu cumprimento também todo o pessoal da Star News Canal 23, que nos proporciona este programa, que nos dá o apoio para estarmos realizando esta programação. E mais uma vez eu quero te convidar a estar comigo durante este período de 30 minutos para você receber no seu coração, aí dentro do seu lar. Eu não sei o que você está fazendo, mas se for preciso, pare um instante, se assente, ouça a palavra de Deus, deixe a palavra de Deus tocar no seu coração. E se não for possível parar, mas ouça, deixe o canal 23 aí, sintonizado, ligadinho, e ouça a palavra do Senhor, que é vida, que traz vida em abundância, porque o inimigo, ele está correndo, né? Ele está sempre rondando a nossa vida, porque o inimigo, ele veio para matar, para roubar, para destruir, mas o Senhor Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Então é sobre a palavra de Deus que eu quero lhe falar. É sobre um texto aqui do livro de Filipenses. O livro de Filipenses foi escrito por Paulo. Ele escreve a igreja de Filipos, né? E ele deixa orientações preciosas para o seu povo, para a igreja, né? Para aqueles que creem no Senhor e querem seguir uma vida pautada no seu exemplo. Uma vida pautada no exemplo de Cristo. Isto é ser cristão. Quando nós queremos seguir o seu exemplo, seguir a tua palavra, seguir os seus passos, a sua caminhada, né? E Paulo, um dos apóstolos que nos traz grande experiência, né? Da palavra de Deus. Ele teve grande experiência com o Senhor e passa isso até hoje para a nossa vida. E eu quero aqui no capítulo 2 de Filipenses ler alguns textos, e o tema deste capítulo, ele diz assim: o amor fraternal e a humildade. Quando falamos de amor, nós não podemos ter uma pessoa melhor do que Jesus para olharmos para ele, vermos o princípio do amor, a forma do amor sobrenatural de Deus, né? Jesus, ele é amor, então ele é o exemplo para nós, e Paulo entende isso. Paulo escreveu dizendo isso para nós, né? Ele é o exemplo do amor fraternal e também da humildade. Agora há pouco mesmo estávamos dizendo aqui que Jesus, ele veio como um servo humilde. Ele não veio como um rei, ele veio como um servo humilde, veio cumprir o seu plano, o plano de Deus aqui na terra. E como servo, ele chegou a lavar os pés dos seus discípulos, né? Quando ia se aproximando o tempo seu nesta terra, o tempo dele para que as autoridades da época o levassem até Pilatos, até a cruz, até a crucificação.
E um pouco antes, ele realiza uma ceia com os seus discípulos, ele tem um momento de comunhão e ele tem também, traz essa experiência também da humildade, né, de lavar os pés dos seus discípulos, que como servo, né, nós devemos estar em comunhão. Ele quis ensinar. Se o mestre pode lavar os pés dos discípulos, e nós? O que nós vamos fazer para o nosso amigo, para o nosso irmão, para o nosso familiar, para um parente, para uma pessoa que precisa da nossa ajuda? O que fazer? Então Paulo, ele traz aqui na Escritura Sagrada muitas orientações para a nossa vida. E eu quero ler a partir do verso 3, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha só, neste versículo, ele diz que nós devemos ser humildes e considerar os outros superiores a nós mesmos, né? Ele está nos orientando para a questão do nosso coração, né? O orgulho muitas vezes nos impede de termos estes relacionamentos de amizade, de amor, de comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, com a família, no trabalho, entre os colegas de trabalho, na empresa, né? Onde quer que estejamos, o princípio é o mesmo. Nós devemos aplicar o mesmo princípio. E ele diz: não faça nada por contenda e nem por vanglória. Você não deve se vangloriar da sua posição, né? Você não deve se vangloriar da sua autoridade, você não deve se vangloriar do teu dinheiro, dos teus bens, né? Da tua profissão, daquilo que você possui, do material. Ele está dizendo: mas seja humilde e se relacione com os outros, considere os outros superiores a você mesmo. Então aqui nós já olhamos para a pessoa de Jesus. Jesus, ele mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus sendo o Deus encarnado, aquele que veio em forma de homem, né? Ele foi um servo, ele veio como servo, ele veio para nos ensinar, ele veio demonstrando a humildade, veio demonstrando o amor para com o seu povo. E o verso 3 diz assim: nada faça, o 4, não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, seja humilde, considere ele superior, atente para as necessidades dele, mas não apenas para a sua. Então, são orientações bem firmadas, contundentes, corretas, que Paulo traz para nos orientar. Ele diz assim: você quer ser como Jesus? Então, olha só a colocação que ele faz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você quer ser como Jesus? Então, haja em vós o mesmo sentimento que houve nele, em Cristo Jesus. Ele está falando de coração. Amados, nós conhecemos muitas circunstâncias onde o coração é frio, o coração é um coração duro, de pedra, o coração é um coração intratável, as emoções são terríveis, né? Então, o ser humano, ele tem um coração enganoso, a palavra de Deus diz, e nós devemos guardar este coração. Nós devemos fechar a porta para o mal, para a maldade. Nós não podemos deixar entrar a ira, a maledicência, a falta do amor, a falta de humildade, porque se nós deixarmos entrar essas coisas no nosso coração, nós não vamos saber amar,
Nós não vamos saber ser humildes como Jesus foi. E Paulo aqui, ele cobra da igreja de Cristo que tem amor, que seja humilde. Ele diz, olha, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se o nosso coração estiver cheio do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos preocupar com a cura do outro, nós vamos nos preocupar com a libertação do outro, acima de tudo nós vamos nos preocupar com a salvação daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não tiveram uma experiência. Nós vamos nos preocupar. Se nós tivermos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento de Cristo, nós vamos nos preocupar com aquilo que ele se preocupou. Por que Jesus veio à Terra? Porque ele se manifestou ao mundo para salvar, para libertar, para curar, para trazer as pessoas para se reconciliarem com Deus. Ele veio ao mundo para isso, para que as pessoas se reconciliassem com seu Criador. E ele fez isso por amor. E de uma forma humilde ele fez isso. Ele não veio para determinar, para forçar ninguém a aceitá-lo. Mas ele veio trazendo uma proposta. Ele veio trazendo uma proposta de vida, uma promessa de vida. Ele veio trazendo uma circunstância que você pode escolher. Você pode escolher. Amado, eu quero dizer uma coisa para você. No reino de Deus, nada é a força, né? A Bíblia diz assim, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz a palavra do Senhor. É pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito que nós escolhemos servir. É pelo Espírito que queremos ser semelhantes a Ele. O Espírito de Deus nos constrange a sermos parecidos com Cristo, a sermos humildes como Ele é, a sermos amorosos como Ele é, a nos importarmos com o outro como Ele se importa, como Ele se importou e como Ele se importa, ainda hoje. Então, olha só, Paulo tem toda a razão de trazer à igreja um assunto tão importante, simples, mas que muitas vezes nós não conseguimos viver. E por isso temos que ouvir de vez em quando essa palavra, estudarmos, refletirmos sobre ela, refletirmos sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Eu estou me assemelhando a Cristo no amor, eu me assemelho a Cristo na humildade, no servir o outro, né, no me relacionar de uma forma humilde com o outro, o mesmo sentimento que houve no coração de Jesus, se preocupando com a salvação, a libertação, a cura, com a libertação das maldições, né? Das coisas terríveis que estavam preparadas para aquele que não é salvo, aquele que não teve encontro com Cristo. Ele se preocupou com isso, de me trazer de volta para perto, de me reconciliar com este Deus maravilhoso, para que eu possa também amar como Ele amou e possa exercer o ministério em humildade, né? Cada um de nós devemos exercer o nosso trabalho aqui na terra, seja ele ministerial, seja ele profissional, seja ele familiar, né? Social, em todos os setores nós podemos exercer a nossa vida, o nosso ministério com amor e com humildade. Paulo estava dizendo, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, veja bem, Jesus, o Filho de Deus, Jesus fazia parte da Trindade. Lá em João diz que ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e se manifestou na terra.
Então, da mesma forma, ele é Deus, né? Jesus é Deus. E aqui está dizendo que como homem, quando veio à Terra, mesmo sendo em forma de Deus, ele não usou isso, esse poder, essa autoridade como Deus, mas viveu como homem, né? Ele venceu como homem, ele lutou na sua vida como homem, ele foi tentado como homem, ele foi para o deserto e Satanás o tentou como homem, oferecendo o reino, poder, dinheiro, né? Oferecendo autoridade para a vida de Jesus, e Jesus negou tudo isso. Ele diz, não preciso de nada disso. Ele queria cumprir a vontade apenas do Pai, né? Do nosso Criador. Então, em forma de Deus, ele não usurpou dessa autoridade de Deus aqui na terra. Preferiu ter uma vida de humildade, uma vida normal como um homem que não pecou, um homem que não teve pecado, né? Então a diferença do ser humano e de Jesus foi apenas que ele não tinha a semente do pecado, ele não pecou, ele não nasceu com a semente do pecado e ele não pecou enquanto esteve aqui na terra. Essa é a diferença. E o homem já nasce em pecado, mas ele não usou da autoridade de Deus, viveu como homem, né? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas vamos ver o que ele faz? Paulo diz assim, mas a si mesmo ele se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, veja bem, aqui Paulo está dizendo para nós que Jesus, para ser amoroso como foi, humilde como ele foi, exercer como servo seu ministério aqui na terra, ele se esvaziou do seu poder. Ele tinha poder? Tinha. Ele tinha o poder de Deus? Tinha. Ele poderia ter usado? Poderia. Mas ele se esvaziou. Ele abriu mão. Então, muitas vezes, nós vemos pessoas que têm autoridade, que exercem autoridade sobre outros e que não conseguem, né, direcionar isso de uma forma humilde, de uma forma amorosa, mas exerce uma autoridade autoritária, e não uma autoridade em humildade, né? O autoritarismo, ele não é visto com bons olhos, mas a autoridade, em humildade, em amor, é maravilhoso, né? Nós que temos ministérios dentro das igrejas, nós pastores, nós exercemos uma autoridade ministerial. Nós temos uma autoridade ministerial sobre a igreja, mas essa autoridade, ela tem limites, ela tem que ser exercida com amor e com humildade. Nós precisamos saber os limites dessa autoridade, nós precisamos saber até onde isso aí vai ser considerado autoridade e não autoritarismo, né? Nós não estamos à frente de um rebanho que vai ser conduzido na marra, à força. Nós estamos à frente de um rebanho que é conduzido por amor, é conduzido em humildade, né? O rebanho, ele tem a oportunidade de escolher servir, escolher seguir o caminho, escolher o ministério onde ele vai compartilhar a sua vida, escolher o seu líder, né? Então as pessoas vão se convertendo, vão aceitando a Cristo como Senhor, são inseridos num corpo, inseridos numa igreja, num ministério, num trabalho onde o evangelho vai crescer na sua vida, mas ele tem uma escolha. Ele pode escolher servir no lugar
onde o seu coração se sinta bem. Ninguém vai forçá-lo a servir no lugar onde ele não queira. Então, o ministério, a palavra, ela é recebida também com amor, né, no nosso coração. E nós podemos fazer escolhas, porque o Senhor concede, né, essa liberdade para nós de escolhermos como ser, o que sermos, parecidos a quem, né? Você escolhe ser parecido com Cristo, você escolhe servir como Cristo serviu, você escolhe amar como Ele amou, você escolhe ser humilde como Ele foi e exercer o seu ministério em amor, exercer a sua autoridade como marido, a sua autoridade como pai, a sua autoridade como líder, a sua autoridade como chefe de um lugar público, mas em amor e em humildade, porque Cristo se esvaziou, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Quando Deus nos criou, Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. Então, Ele criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. E quando Jesus vem à Terra, Ele se assemelha a esse homem. Ele, como Deus, se assemelhou ao homem. Aqui na Terra, Ele preferiu viver uma vida humana, né? Como ele nasceu de mulher, gerado no ventre da mulher. Ele veio ao mundo como homem e exerceu a sua autoridade como homem. Amém? E olha só, vamos ver como as marcas de Jesus são muito fortes para o ensino na nossa vida. E Paulo diz assim: e achado na forma de homem, quer dizer, você olhando para ele, ele era um homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui Paulo estava dizendo que Jesus foi tão humilde, tão amoroso para com a humanidade, que ele foi obediente a Deus até a morte, até cumprir o plano de Deus, de resgatar o homem, de salvar o homem do pecado, da injustiça, da separação de Deus, do destino da morte eterna. Então ele está dizendo, para que isso acontecesse, Jesus teve que ser obediente até a morte. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não foi qualquer tipo de morte. Quando nós falamos morte de cruz, nós falamos do pior tipo de morte que existia naquela época de Jesus. Porque a morte de cruz era considerada uma morte maldita, né? Uma morte que era levada para aqueles que eram salteadores, ladrões, homicidas, pessoas que faziam mal, que estavam excluídas da sociedade por causa da maldade. Então eles iam para a morte de cruz. E Jesus, sem pecado, sem ter o pecado, ele foi condenado a esta morte. Essa morte que era considerada maldição. A Bíblia diz que ele se torna maldição no nosso lugar, né? Ele passa por uma morte maldita, a morte da cruz, para nos salvar, para nos resgatar, né? Então ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Será que nós somos obedientes assim? Quando temos alguém sobre a nossa vida, quando temos alguém que lidera a nossa vida, será que temos esta obediência? Os filhos têm sido, hoje em dia, obedientes ao pai, à mãe, a uma autoridade, né, a um professor, a um dirigente, como Cristo foi para com o pai.
né? Ele foi obediente até a morte, independentemente do que ele iria sofrer, do que ele iria passar, mas ele aceitou, ele resolveu obedecer, né? Em toda e qualquer circunstância. Mas vamos lá. E por causa disso, por causa da obediência de Cristo, o verso 9 diz assim: Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, veja bem, a obediência de Cristo o levou a ter um nome que está sobre todo nome. Deus o exalta, Deus o coloca numa posição superior. Ele se coloca numa posição de inferioridade ao que ele era, porque ele era Deus, e ele resolve viver como homem, mas quando ele faz isso e obedece até a morte, Deus o exalta soberanamente. Aqueles que se humilham serão exaltados, diz a palavra. E a palavra de Deus aqui diz que Jesus, ele recebe um nome que está sobre todo nome. Não tem nenhum nome nos céus, na terra e debaixo da terra maior do que o nome dele. Jesus, o Cristo. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a Bíblia nos ensina aqui que a humildade de Cristo Jesus o levou a ser exaltado pelo Pai. Ele recebe um nome, né, poderoso. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder para salvar. O nome de Jesus tem poder para curar e para libertar. O nome de Jesus foi exaltado nos céus, na terra e debaixo da terra. E Paulo diz assim, olha, Deus fez isso. Deus lhe deu um nome poderoso para que toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E você já fez isso algum dia? A Bíblia diz que toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele tem o poder, né? Ele é o Senhor. Quando você confessa este poder de Jesus, este nome poderoso, você glorifica ao Pai, diz aqui. Eu espero que a sua casa já tenha feito isso. Eu espero que o seu coração, a sua vida já tenha se decidido a servir a Deus, a servir a Jesus Cristo como o único Senhor. E que este nome poderoso de Cristo possa curá-lo neste momento. Você que está enfermo no coração, você que está enfermo na sua mente, os pensamentos de morte têm vindo. Você que não tem sossego na sua vida, você que está em conflitos. A sua alma está atribulada, você está cansado. Você não aguenta mais, você não suporta mais. Aí você deve estar dizendo aí, pastora, parece que você está me vendo. Parece que você está vendo o meu coração. Mas eu quero dizer, talvez eu não esteja, realmente não estou, mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, este nome que tem poder, Ele está te vendo e Ele sabe da sua necessidade. Por isso eu quero orar agora, abençoando a sua vida. Mas confesse com a sua boca, com a sua língua, que Jesus Cristo é o Senhor. Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo por este momento abençoado. Eu te louvo por este lar que me assiste, por esta vida, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança. Ó Deus, tu conheces a necessidade deles. E que o teu Espírito esteja convencendo de que verdadeiramente ele precisa de ti.
e que a sua língua, a sua boca possa confessá-lo como Senhor, como o seu libertador, o seu Salvador. Deus te abençoe e que esta porção da palavra de Deus tenha sido um refrigério para a sua vida neste momento. Receba o poder de Deus em nome de Jesus. Até o próximo programa. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas.